Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A gente vai, em breves minutos, conversar sobre o João. A gente botou esse tema assim, meio misterioso, né, para despertar a curiosidade, né? Porque se a gente bota assim, Dr. Bezerra, todo mundo sabe quem é, vai falar sobre o Dr. Bezerra. Mas se a gente bota assim, comerciante João, deve ser uma novidade, né? Não, todo mundo conhece, é só para atrair assim, os curiosos. Se alguém ainda não identificou esse João, talvez tenha um que não tenha identificado, então a gente não vai revelar, não, guardar o mistério até o final, né? Mas ele é muito conhecido. André Luiz cita o João no livro Obreiros da Vida Eterna. Humberto de Campos cita o João no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, inclusive informando que o João não necessita mais reencarnar na Terra, assim como o Dr. Bezerra também, né? Já é um espírito que aprendeu todas as lições que a Terra pode oferecer, ensinar. A gente vai estudar apenas a primeira etapa da vida do João, porque ele depois adota outro nome, né? Como o Saulo Paulo, né? Saulo Paulo é parecido, mas o João adotou um nome bem diferente. E essa primeira parte da vida dele não é a parte mais conhecida. Quer dizer, se bem que não tem muita informação sobre a vida dele, não. Existem muito poucos registros, né, referências para a gente consultar. Mas, para nós, ele é fundamental. Então, vamos ver. Ele descendia de uma família, na época, que precisava trabalhar a terra para sobreviver. Tirava o seu sustento da terra. Era família de lavradores, né? O João era o único filho homem e ajudava o pai a sustentar a família, cuidando, né, da agricultura, criava frutas, uva e outras frutas, e também do rebanho de ovelhas, né? Além do pai e do João, a família era composta da mãe e 5 irmãs. Então, eram 8 pessoas. Então, tinha que trabalhar muito para sustentar 8 pessoas, vivendo no interior, vida rural, precisando tratar da terra e dos animais para sobreviver. Então, naquele tempo, o regime era o do sol. O sol nasceu, tem que sair para trabalhar. O sol se pôs, vamos preparar o dia seguinte. Então, eles eram pobres, mas a família tinha tido, algum tempo atrás, o auge da prosperidade. E como a família passava muita necessidade, a esperança da família era o João, de conseguir recursos para melhorar o padrão de vida da família. A família vivia isolada. Então, ele foi criado com essa meta: enriquecer, conseguir algum recurso para ajudar a família, e também ele era o mais novo, e a família já tinha alguma idade. Essa ilustração é mais ou menos o que a gente imagina que possa ter sido, pelo menos dá uma ideia, assim, em termos de imagem, das atividades de uma família que vivia no ambiente rural, cuidando da terra, né? Lá, ninguém sabia ler nem escrever, não tinha escola. O João aprendeu a ler e escrever a partir do padre, porque a capelinha que tinha, ela não tinha padre presente, residente. O padre vinha de uma localidade próxima, apenas aos domingos fazia os ofícios religiosos. Como ele abria a capelinha, a igrejinha, o padre dava acesso aos livros, e o João aprendeu a ler com o padre, tinha acesso aos livros e lia muito.
e ali ele começou a aprender as noções básicas, né, do idioma e da matemática nas operações básicas. E assim, de domingo em domingo, ele foi se escolarizando. Não se sabe muito mais sobre a vida dele nesse período, né? Acredita-se que ele passou a infância e a adolescência nessa rotina. Com o passar do tempo, ele conseguiria fazer fortuna e ajudar a família, que era o objetivo. Mas o objetivo, o fim, não era fazer fortuna, era ajudar a família. Fazer fortuna era o meio, né? Ele conseguiu alcançar o intento dele e conseguiu se tornar um homem rico, riquíssimo. Como? Ele começou a construir essa fortuna quando estava de 25 para 26 anos. Quer dizer, já uma idade bem madura, né? Para um homem, não era um adulto jovem, né? Ele era português e veio para o Brasil no final do século XVII, né? Anos 1600, lá no finalzinho de 1690 e pouquinho. Não se sabe exatamente o ano. E por que ele veio para o Brasil, né? Ele havia saído da terra natal e, antes de chegar ao Brasil, ele trabalhava na cidade do Porto, no porto da cidade do Porto. Trabalhava com importações e exportações. O pai deslocou ele para essa atividade porque viu ali uma oportunidade dele conseguir recursos para a família. Era um parente distante que tinha esse negócio no Porto. O pai, então, mandou o filho para lá, ele trabalhava com esse parente, trabalhava no cais, né? Lidando com mercadorias não perecíveis que eram compradas ou produzidas ali nas imediações e eram exportadas para as colônias portuguesas, quando Portugal tinha um império gigantesco. Aqui a gente tem ideia, olha o território português, o tamaninho que era, mas como eles se especializaram na navegação, eles ganharam o mundo. Tudo que está em vermelho aqui, olha que tem muitos pontinhos vermelhos, muito pequenininhos, né, ao longo da África, na América do Sul, no Oriente Médio, na Ásia. Cada pontinho vermelho desse era uma colônia portuguesa. Hoje, essas colônias viraram 53 países. A maior colônia era o Brasil. Não sei se dá para ver ali os pontinhos. Aqui, essa ilustração, essa imagem, dá a ideia de como era a cidade do Porto, mas adiante do tempo, 1700. A gente não tem registro da cidade do Porto naquela época, 1600. Né? Tinha essa conformação, uma cidade grande, muito movimento, em função do Tejo, ali as embarcações tinham livre movimento, saíam ali para o Atlântico e corriam o mundo pelos oceanos. Aqui já é a cidade do Porto atual, uma cidade muito mais desenvolvida, né? E uma cidade que atrai muitos turistas e visitantes, né? Aqui é o porto da cidade do Porto. Aqui é o armazém, é o armazém central, né? É o mercado central. Mas muito diferente do que deve ter sido o armazém naquela época. Aqui é uma edificação muito moderna, com recursos assim, né, que na época não devia ter. A gente não tem ideia de como era esse armazém na cidade do Porto. A gente imagina que era uma coisa muito mais simples do que isso, né? Isso aqui é atual. Então, lá, nesse armazém, ele cuidava das mercadorias, dos produtos, cuidava dos estoques,
fazia as contas, então era compra, venda, depósito, despacho, conservação, tudo. Ele cuidava de tudo, porque ele era dos poucos que tinha o básico para fazer essas contas, né? Então, tudo ficava na mão dele, e ali, há alguns anos, ele foi ganhando experiência e gerenciava aquele armazém. Mas era um empreendimento familiar, né? Não tinha muitas proporções, grandes proporções. E ele vivia lá, trabalhava lá, dormia lá, não tinha muitas despesas, o que ele ganhava, ele mandava para a família. Começou a obter a meta, alcançar a meta que ele buscava, né? Guardava e mandava para a família, que o pai trabalhava sozinho, então ela se sustentava com parte do que o pai conseguia e parte do que ele mandava. Ali, na cidade do Porto, como era uma cidade muito cosmopolita, gente de todas as partes do mundo, surgiam navios de várias procedências e notícias. Então, começou a aparecer notícia de que, numa grande colônia recém-ocupada, havia riqueza. E aí despertou os olhos de muita gente. E ele ficou fascinado quando ouviu dizer que havia uma terra nova, desconhecida, com muitas riquezas a serem exploradas, e ele imaginou, então, que podia ampliar os recursos viajando para essa terra e conseguindo trazer o negócio que era da cidade do Porto, naquele armazém, para essa terra que era o Brasil, porque as dimensões eram muito maiores. Então, ele ficou muito interessado em notícias, em conhecer detalhes dessa colônia que era o Brasil. Naquela época, o Brasil ainda não tinha a atenção devida da coroa portuguesa, né? Outros países tentaram obter essas riquezas. A gente tem notícia da invasão francesa, invasão holandesa, né? E a coroa portuguesa só foi despertar muito em função das iniciativas de outros países que queriam ocupar a colônia que era de Portugal. Mas Portugal não tinha iniciativa de investir no Brasil, né? O foco dele estava direcionado, na época, para as Índias, né? Então, aqui, quais eram as notícias que chegavam para ele? Que aqui era uma terra muito grande, que não se tinha noção onde começava e onde terminava, e que tinha muito índio, florestas enormes, bichos, papagaio que falava. Então, um calor muito diferente do calor de Portugal. Isso devia levar para eles algo muito novo, diferente, né? Eles não deviam... Papagaio, acho que não tem papagaio em Portugal, né? Então, uma ave que fala era um negócio assim fascinante, né? Então, ele e mais 2 sócios, um dia, propuseram ao patrão, que era um parente próximo, olha, vamos organizar uma caravana e vamos lá investir nessa colônia no Brasil? Vamos. E ele veio para o Brasil e aqui ele faria a fortuna dele, né? Como era o Brasil naquela época, né? De 1580 a 1640, não havia o reino de Portugal nem o reino da Espanha, porque uma questão de ausência de herdeiros para a coroa portuguesa, a Espanha tomou a iniciativa e fez um artifício que ela ganhou, né, o direito de governar, além da Espanha, Portugal também. Então, nessa época, os 2 reinos se uniram, criando a chamada União Ibérica. E quem reinava era o Filipe II da Espanha.
Isso aconteceu durante esse período, de 1580 a 1640. Imagina os dois reinos unidos num reino único, chamado União Ibérica. Quem é que levava as maiores vantagens, já que o rei era espanhol? Era a Espanha. E quem é que enriqueceu? A Espanha. E quem é que empobreceu? Portugal. Então, antes, era essa geografia que a gente vê aqui à esquerda. O reino de Portugal e o reino da Espanha. Nesse período, os dois geraram a chamada União Ibérica. Depois que acabou a União Ibérica, que Portugal conseguiu se emancipar e recuperar a coroa e indicar um rei português, Portugal estava muito enfraquecido, muito empobrecido, e a Espanha estava riquíssima, porque passou a explorar as riquezas das colônias que ela havia conquistado. Aqui, os países voltados para o Pacífico da América do Sul são riquíssimos, né? Até hoje, muitas minas são exploradas, mas a maioria já está com o recurso todo escasseado. Mas isso tudo gerou muita riqueza para Portugal. E aí, Portugal precisava enriquecer, precisava ter um direcionamento melhor para recuperar as riquezas que ele havia perdido. E o Brasil era a colônia mais rica e menos explorada. A riqueza produzida aqui vinha do açúcar, lá no Nordeste. Então, a técnica de produzir açúcar a partir da cana já era dominada lá. Por isso, os holandeses invadiram Olinda e Recife para criar uma colônia holandesa. Mas eles acabaram sendo expulsos, assim como os franceses tentaram também ocupar o Rio de Janeiro, né? Nicolau Villegagnon, né? Chegou a ocupar aqui um período o Rio de Janeiro, depois Estácio de Sá conseguiu, com a ajuda de alguns índios e recursos da própria coroa, eles foram expulsos e acabou o Brasil sendo colonizado por Portugal. Mas os holandeses, com a invasão, eles conseguiram conhecer e desenvolver a técnica da produção. Mesmo quando eles saíram, eles levaram esse know-how para as Antilhas e começaram a produzir açúcar da cana-de-açúcar lá nas Antilhas e exportar para a Europa, ganhando o mercado que era do Brasil. Mas os recursos iam para a coroa. Mas aí Portugal ficou empobrecido porque não tinha mais essa fonte. Então, precisava de um outro foco, de um outro negócio para desenvolver. E aí, qual foi esse negócio? A coroa portuguesa passou a incentivar a busca, a ocupação do território além do litoral, porque só era explorado o litoral do Brasil. Só se conhecia, basicamente, de Recife a Santos, no litoral. Todo o interior era desconhecido. Então, a coroa começou a incentivar as caravanas que iam em direção ao interior à procura de riquezas. Criou-se aquele sistema de entradas e bandeiras. Eram caravanas financiadas pela coroa, as entradas, e as bandeiras eram iniciativas dos ricos, geralmente os donos até das capitanias. Aqui é uma ilustração que mostra a ocupação holandesa lá no Nordeste, né? Olinda e Recife. Então, começaram essas investidas para o interior do Brasil e, em breve tempo, começaram a vir os resultados. Manuel de Borba Gato descobriu ouro no Rio das Velhas, ouro de aluvião. O ouro de aluvião é aquele ouro que fica aflorado, que rola pelas águas. A corrente leva o ouro, eram fragmentos, mas era de fácil retirada, né? Com as bateias, você conseguia isolar,
recuperar aquele ouro, né? Tinha que fazer aquela separação, tinha uma técnica ali que você fazia com a bateia e você conseguia armazenar o ouro. Só que quem é que ia trabalhar lá? Os portugueses eram os ditos patrões, né? Então, eles tentaram escravizar os índios não se submetiam à escravidão. Aí começaram a trazer escravos da África, né? E os escravos eram obrigados, né, em regime de alta submissão, eram obrigados a trabalhar sob a fiscalização dos senhores. E aí a gente tem informações da história, como foi esse período, né? O chamado, acabou o ciclo do açúcar para começar o ciclo do ouro, né? O ciclo do açúcar não era um regime de tanta escravidão quanto era o ciclo do ouro, né? Então, a gente tem aqui ilustrações que mostram a exploração do ouro de aluvião no Rio das Velhas, né? Lá em Sabará. Depois, isso se ampliou para outros locais em Minas, que deu origem até ao nome Minas Gerais, né? Então, a corrida, né? O interesse era muito grande, porque era muito ouro, e o ouro tinha um valor inestimável, até hoje, né? É referência, né? Então, o João, curiosidade aqui, dessa época, vieram as expressões Santo de Pau Oco e Quinto dos Infernos. Santo de Pau Oco por quê? Porque a coroa fiscalizava a exploração do ouro, mas a fiscalização era falha. O que eles conseguiam, como eles conseguiam levar o ouro sem que a fiscalização da coroa conseguisse identificar a operação ilegal? Pegava-se estátuas, né, de madeira, né, tá, a ilustração mostra, né, e por trás abria-se um espaço, tirava-se todo o miolo da madeira, enchia de ouro em pó, e depois era o Santo de Pau Oco, né, para poder colocar ali naquele espaço o ouro em pé, fechado, e era exportado, né, o santinho, mas não era o santinho, né, era o ouro que vinha dentro do santinho. E o Quinto dos Infernos por quê? Porque a coroa estabeleceu um imposto de 20% sobre a produção, limitava a produção, pesava, etc., e 20% tinha que ser recolhido à coroa portuguesa. Então, era o quinto. E era o Quinto dos Infernos, que ninguém gosta de pagar imposto, né? Ainda bem que isso acabou, né? Ou não acabou? Então, com esse panorama, tudo isso chegava em Portugal. E o João se interessava por isso. Aí ele organizou uma viagem para vir com 2 sócios para o Brasil, para trazer o negócio do armazém do Porto para o Brasil. Então, aqui, o João não seria explorador nem minerador do ouro. Ele faria o mesmo negócio que ele fazia lá na cidade do Porto. Ele seria comerciante, negociante. Negociava o quê? Alimento e mercadoria. Por quê? Porque essas regiões, Sabará e lá no interior, não tinha recurso nenhum. Não tinha uma cidade organizada, construída, não tinham estradas, não tinham recurso nem para você dormir. Então, eram áreas de exploração a céu aberto, sem nenhum recurso para que todo aquele contingente de pessoas pudesse se instalar e viver, porque não tinha nem alimento. Então, essa era a oportunidade que o João teria de fazer fortuna. Como funcionava o negócio do João?
O produto estava lá em Portugal. O consumidor, que eram os exploradores, estava lá no interior do Brasil. Então, a ideia era trazer o produto lá de Portugal e vender aqui para os exploradores do ouro. E aí, como é que era esse caminho, né? Como é que o produto saía de lá para chegar aqui? Tinha um trajeto difícil. Então, de lá vinham alimentos embutidos, queijos curados e curtidos, chamados queijos do reino, paio, salame, salsichão, linguiça, azeite, marmelada, roupa, linha, bota, artigo de couro, vinho, tecido, louças, etc. Então, uma variedade incrível de mercadorias necessárias aos exploradores e todo aquele contingente que estava lá no interior, explorando o ouro, né, nas minas. Então, esses produtos, ele tinha disponível lá. Tinha que trazer para cá. Como é que ele traria ou trazia, né, esses produtos? Então, vinha do porto, da cidade do Porto, de navio até o porto do Rio de Janeiro. Do porto do Rio de Janeiro, esses produtos iam também por barco até o porto de Paraty. E de Paraty ia por terra, pelos caminhos, né, novos que os bandeirantes abriram, até chegar nas regiões das minas de ouro. Por que Paraty? Porque a estrada que foi aberta, o caminho, partia de Paraty até o interior das Minas Gerais, de Minas, né? Então, o Porto do Rio era só um porto intermediário. O porto destino era o Porto de Paraty. E lá é que foi estruturado, montado o armazém. Então, a viagem de Portugal até o Brasil era muito difícil, então era desconfortável, insalubre, perigosa, porque eram caravelas em mau estado de conservação. Não tinha conforto nenhum, muitas doenças, e muitos morriam, porque se ficasse doente, não tinha médico a bordo, não tinha remédio, e no próprio navio circulavam ratos, baratas, todo tipo de inseto, não tinha. Então, você tinha que se conviver com isso, se preservar. A comida e a água eram racionadas. Por quê? Porque essa travessia demorava 60 dias, cruzando 60 dias numa caravela pequena, sem recurso, pobre, atravessando o oceano. Muitos naufrágios, e se naufragasse, todos morreriam. Mas a notícia do ouro despertou tanto interesse que os pesquisadores, hoje, informam que de 1701 a 1760, mais ou menos, 600 mil portugueses vieram para o Brasil. 600 mil portugueses. O que aconteceu? A coroa teve que chegar ao ponto de proibir a saída de portugueses, porque faltava mão de obra para as atividades básicas lá em Portugal, porque a maioria veio para cá. E a população aqui, que era apenas de índios, multiplicou absurdamente. Alguns historiadores dizem que a população local foi multiplicada por 10, sem nenhum recurso para a sustentação desse povo, né? Então, aqui, a gente deduz que, por ano, 10 mil portugueses faziam essa travessia, enfrentando as dificuldades do oceano, naquelas caravelas, né, precárias, para chegar aqui com a intenção de obter
riqueza. Até 1693, a população não indígena de Minas quase que era inexistente, não existia. Minas era ocupada basicamente por índios, até 1693. Depois da Corrida do Ouro, né, em 1709, 16 anos depois, já tinha branco, mestiço e negro, e a população já chegava a 30 mil pessoas, onde só tinha mato, era sertão, não tinha ninguém, só tinha índio. Em pouco tempo, menos de 20 anos, 30 mil pessoas ocupavam aquela área. E cadê o recurso? Cadê a infraestrutura? Né? Por isso, a oportunidade de fazer riqueza, trazendo o que era necessário para a sustentação daquele povo. Foi assim que João fez fortuna. Então, ele aproveitou da oportunidade para enriquecer como comerciante. Essa ilustração aqui, essa imagem, não é das embarcações que traziam os aventureiros. Essa aqui faz referência à chegada da corte portuguesa em 1808, né, quando Napoleão invadiu a Península Ibérica e toda a corte fugida de Napoleão foi transferida para cá. E aí o Brasil passou a ser a capital do reino de Portugal e Algarves, né? Era uma colônia, passou a ser a sede da coroa. Então, aqui a gente vê caravelas grandes, né, com recursos, porque trazia a corte portuguesa. A gente imagina que as caravelas que traziam esses aventureiros eram mais simples, né? Aqui, à direita, um desenho, uma ilustração, e à esquerda, uma fotografia, né, com aquela cruz que identificava a coroa, mas a gente não sei se pode chamar isso de navio, embarcação muito pequena, né, com risco ao atravessar o Atlântico, né? Aqui é uma foto que reproduz as caravelas da época, né? Então, como é que era essa travessia? A caravela chegando no Porto do Rio, né, e João fiscalizava essas remessas, porque ele solicitava o envio e ia no porto receber, conferir a mercadoria que chegava no Porto do Rio de Janeiro, para depois seguir com embarcações menores até o Porto de Paraty. Então, isso aqui a gente vê mais ou menos a trajetória dentro da Baía de Guanabara que as mercadorias passavam, né, do Porto do Rio até o Porto de Paraty. O caminho de Paraty até as Minas era um caminho que a gente poderia dizer improvisado, porque ele foi delimitado pelo próprio uso. Ele não foi construído, planejado e demarcado. De tanto passar, criou-se de uma picada, passou um caminho, e aí uma trilha, um caminho, e passou a ser a rota, e depois chamou-se de estrada, né? Então, o caminho foi construído ao longo dos anos, e os pioneiros, muitos, morriam, porque era uma aventura, ir para um lugar desconhecido, atravessar uma selva nativa, com muitos animais, insetos, perigos, né, sujeitos. Você tinha que dormir no mato. E dormir no mato, desconhecido, sem saber os perigos, você corria muito risco, né? Então, a ideia era transpor rapidamente, realizar o seu negócio e retornar o mais breve possível. Mas isso não era tão próximo, não era uma coisa simples. Era um trajeto de mais de 30 dias no mato. Então, você tinha que sair do Porto de Paraty, 30 dias até chegar ao centro de exploração do ouro, e depois retornar por mais 30 dias, além de você ter já passado 60 dias na trajetória pelo Atlântico.
Então, nesse período, a riqueza era tanta que foram extraídas cerca de 1.000 toneladas de ouro. Saíram. A coroa quase não recebeu, a coroa portuguesa quase não recebeu o imposto nenhum, porque, como eles iam fiscalizar no mato a trajetória do ouro, e com tanta criatividade para você esconder o ouro, né? Até em Santos, né? Era um recurso que se imaginou bem preservado, porque você não ia como que abordar ninguém e verificar as estátuas de madeira de santos, né? Aquilo era respeitado, e ali era uma fonte de evasão. Então, aqui é mais ou menos o foco da exploração, né? Ouro Preto, Mariana, Sabará um pouquinho mais acima. Começou em Sabará, no Rio das Velhas. Depois, essas cidades todas em torno também começaram a oferecer recursos de ouro, não apenas ouro de aluvião, mas aí você tinha que explorar as minas, você cavar as grutas para buscar o ouro que estava retido junto a outros minerais. O ouro de aluvião era o mais simples de ser extraído. As ilustrações que a gente conseguiu representam muito mais o ouro de aluvião. Aqui é a chamada Estrada Real, que não era estrada nenhuma, era um caminho pela Serra da Mantiqueira. Então, a origem era a cidade de Paraty, e o destino eram todos esses pontinhos azuis claros, que eram as localidades onde se encontravam as minas de ouro. Então, aqui, gente, Sabará, Raposo, Ouro Preto, Congonhas e uma série de outras, né? Mariana, gozado, tem ouro branco também, né? Então, era um trajeto que ficou bastante utilizado, porque também era o único acesso. Só havia, naquela época, uma estrada, que é essa aqui. Depois, criou-se uma variante, porque essa aqui à esquerda, Paraty, Ouro Preto, era a estrada da época. Anos mais tarde, a coroa construiu a nova estrada, obrigando a que todos passassem a utilizar essa nova estrada, que teria maior fiscalização, para diminuir a evasão do ouro na Estrada Velha. Mas isso só veio lá na metade do século XVII, depois de 1720. Então, aí veio esse ramal Rio de Janeiro, Ouro Preto, que abreviou em alguns quilômetros, era uma fiscalização mais efetiva, e aí a coroa começou a ganhar dinheiro na cobrança de impostos. Aqui, essa foto aqui, é exatamente a Estrada Real que existe hoje, né? Que foi pavimentada com pedras, porque, na época, era o mapa da mina, era a estrada da mina, então tinha que facilitar o trajeto, até como uma forma de proteger da mata natural, que oferecia muitos perigos de animais e outros. Aqui a Serra da Mantiqueira, que você tinha que cruzar, e o caminho, aqui à direita era o caminho. Esse é o caminho original, mas já desgastado um pouco, né? Porque a mata nativa era fechada, né? Não havia isso. Isso aqui foi construído com uso. Então, João e os dois parceiros, né, eles faziam esse empreendimento. João era o pioneiro, ele é que fez as primeiras viagens, ele que controlava a chegada das mercadorias, ele que levava as mercadorias para a área de exploração do ouro, em mulas, através daquela estrada real,
vendia e vendia a preço de ouro, porque não tinha moeda. Ele entregava as mercadorias e recebia ouro, e trazia o ouro para Paraty. Assim ele fez a fortuna dele, né? Então, a fonte que a gente extraiu essas informações diz que ele iniciou esse negócio, né, a partir das mercadorias que chegavam da cidade do Porto ao Porto do Rio. Ele ficou 2 dias aqui, depois foi para Paraty, e de lá começou aquele ciclo de viagens que chegava a até 5 por ano, sendo que cada viagem demorava 30 dias para ir e 30 dias para voltar. Em torno de 4, mais ou menos, 5 já era bem sacrificial. Então, o que ele fez lá em Paraty? Alugou uma casa, transformou a casa num galpão, um armazém, e armazenava ali as mercadorias, e aí começou a trazer os produtos e levar para venda. Só que foi muito desgastante, e ele começou a ver o sistema de escravidão que era feito, a crueldade que os escravos eram tratados, e aí ele começou a refletir se valia a pena aquilo, né? E nessa época ele estava saudável, né? 25 para 26 anos, fazia essa rotina para lá e para cá, e ele desfrutou, no início, desse trajeto, né? Então, era um grupo muito reduzido, ele mais 2, com aquelas mulas, subindo montanha, descendo montanha, naquela mata virgem, e ele guardou isso para o restante da vida. Então, diz a fonte que nos forneceu essa informação, de que ele como que ia guardando na memória, né, desfrutando daquela paisagem, daquele ambiente, né? Mata, o calor, as cachoeiras, chuva, os animais, macacos, aves. Então, aquele silêncio, as noites que ele passava sozinho no mato. Ele tinha um índio que era o guia, porque o índio é que conhecia originalmente esse trajeto, e ele foi desfrutando, né, desse convívio com a natureza, e aquilo foi como que uma lembrança agradável de uma vida difícil, né, para se conseguir o objetivo. Ele dormia ao relento, sobre as árvores, comia frutas, principalmente banana, bebia água dos rios, o índio fazia fogueira, né, colhia folhas do caminho, preparava sopa quente, e dormiam com a fogueira acesa para evitar os riscos, principalmente da noite. Cobras. Uma picada de cobra pode matar uma pessoa, né? Então, era um misto, né, de aventura, de risco, perigo, com aquele ambiente agradável, natural, que ele desfrutava. Então, isso aqui dá ideia de como era o trabalho, né? Enchia as mulas de mercadoria lá em Paraty, cruzava toda a Serra da Mantiqueira até o destino, Sabará, Ouro Preto e outras cidades, que na época não eram nem cidades, eram localidades, para que tudo fosse vendido e depois voltava com o ouro arrecadado. Então, lá nas minas, no ambiente da exploração, era um trabalho assim cruel. O trabalho exaustivo dos escravos, mal alimentados, doentes, presos às correntes, sem abrigo, dia e noite. Isso aqui é transcrição do livro. Sob forte calor e noites frias ao ar livre, jovens explorados pelos mineradores, marca de tortura no corpo, agressões brutais, xingamentos constantes. Muitos morriam, e quando morriam, eram jogados nos barrancos ribanceira abaixo para que os urubus consumissem o corpo. E os negros e índios, na época, eram considerados criaturas sem alma, não eram seres humanos, né? Eles eram explorados sem nenhum constrangimento, porque não eram considerados humanos, eram serviçais do homem branco, né? Então, era um regime bárbaro.
E, nos primeiros anos, isso impactou muito. Isso deixou João, assim, horrorizado, como é dito no livro. Aí a gente tem aqui algumas fotos que dão ideia, né, do rigor com que esses escravos eram tratados, desde os navios que os traziam da África para o Brasil. Se a gente for aprofundar um pouquinho, a gente fica também horrorizado. Aqui são ilustrações que dão ideia. Essa aqui provavelmente não é exatamente a exploração de ouro, talvez até seja, né? A bateia com ouro de aluvião e depois as minas, que você tinha que explorar o solo para alcançar e conseguir o ouro, né? São ilustrações, só para a gente ter uma ideia. O regime de crueldade, né, de escravidão, os castigos eram feitos em público para que todos assistissem às consequências da falta cometida, para servir de modelo para ninguém se aventurar em repetir o comportamento. Aqui, como é que o escravo ficava. E, a partir daí, ele era surrado, né, pelos senhores que representavam os exploradores. Então, rapidamente, aqui diz, João fazia de 4 a 5 viagens por ano. E, em 1704, João já estava com 28 anos e muito rico. Muito rico. Poucos anos, ele conseguiu uma verdadeira fortuna. Só que a fortuna não era o fim. Ele usava, lá na cidade do Paraty, ele era tido como um homem bom. Ele ajudava na construção de igreja, ajudava os pobres, mandava dinheiro daqui para Portugal, para a família, para os familiares, para os parentes no porto, para aquele armazém central do porto. Então, ele distribuía bastante essa riqueza. Mas o que ficou mais impressionado nele foi o tratamento que as pessoas tinham, os trabalhadores e os escravos, que recebiam dos exploradores. Aquilo não era humano. Aqui diz, né, ele era bastante conhecido em Paraty. Ele, como ficava sozinho, ele, depois de algum tempo, ele inverteu, passou a colocar os 2 sócios para viajar e ele ficava no controle lá em Paraty. Ficava isolado e o dia a dia dele era aproveitar as delícias do ambiente natural, que muito pouco ocupado, as praias desertas. Então, ele tomava banho de mar, comia banana e depois ficava refletindo sobre a vida, né? Aí ele lembrava, porque ele tinha se antecipado, tinha experiência antes dos outros, ele lembrava das minas, daquele ambiente, aquela ganância, a escravidão, a violência e a prostituição que corria solto, porque era uma corrida desenfreada pelo dinheiro, pelo ouro, né? Então, se trapaceava, se enganava, mentia, matava, né? E alcoolismo, e etc. E aí começou a ele ouvir uma voz que falava no seu íntimo: tanta degradação, tanta miséria, no meio de tanto ouro, isso não diz nada ao teu coração? Isso ficava como uma voz se repetindo e ele refletindo sobre isso. Um dia, não sei se eu registrei aqui, um dia, um dos sócios voltava da viagem, foi assaltado e morto e saqueado. Tudo que ele trazia foi roubado. Aí voltava aquela ideia, voltava aquela voz: isso não diz nada ao teu coração?
Será mesmo este o sentido da vida? Como se fosse assim, vale a pena todo esse sacrifício para se produzir uma fortuna a esse preço, as pessoas pagando com a vida, assim, de forma desumana, né, para você obter a fortuna? Como ele tinha uma formação diferente, ele não era explorador, ele era negociante. Isso pesava na consciência dele. Uma vez, foi em 1704, chegou um carregamento de Portugal, a pedido dele, desembarcou no Porto do Rio, mas ele trazia a nau, a caravela, não, o navio, chegou com avarias, e a carga ficou retida, até que o navio fosse reparado. E aí, ele não pôde ter acesso às mercadorias para remetê-las a Paraty. Então, ele ficou 2 dias aqui no Porto do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, aguardando a liberação da mercadoria que ele havia solicitado de Portugal. Ele começou a andar pela cidade, saiu da Praça 15, passou pela Santa Casa, e viu no alto um morro. E bem acima desse morro uma construção. Como que, instintivamente, ele tomou aquele rumo. E aí ele chegou até o convento de Santo Antônio. E aí ele foi recebido por 3 franciscanos. Isso aqui é a Santa Casa de Misericórdia, que já existia na época, é uma construção bem anterior, que foi fundada pela necessidade de se acolher os tripulantes de uma esquadra espanhola que foi atacada de escorbuto, e a tripulação chegou doente ao Rio de Janeiro e não tinha recurso. Então, José de Anchieta organizou o atendimento, construiu, assim, de forma bastante rudimentar, algumas tendas, improvisou enfermarias para acolher e medicar e tratar dessa tripulação. Isso em 1582. No início dos anos 1700, a Santa Casa já havia crescido, não era essa configuração, essa foto aqui é de 1880, já bem depois, mas já existia a Santa Casa, e ele passou pela Santa Casa no trajeto até o convento de Santo Antônio. Aqui a gente vê o caminho, porque essa ilustração remonta aos anos 1650. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade suja, cercada de pântanos, de brejos, insalubre, uma série de dificuldades, doenças, epidemias, e aquela edificação lá no alto do morro chamou a atenção dele, e ele percorreu todo esse caminho, subiu para ser acolhido e recebido por 3 franciscanos. Aqui é o Rio de Janeiro em 1710, a gente pode ver lá atrás o convento de Santo Antônio, o Porto, na Praça 15, e já uma ocupação bem mais densa, bem maior. E aí, lá em cima, existia, como existe até hoje, o convento de Santo Antônio. Aqui é o convento atual, né? Está aberto à visitação, qualquer um pode ir lá conhecer. Houve, ao longo do tempo, um pedaço que desmoronou com algumas enchentes,
chuvas fortes, mas está lá. E aí, o que aconteceu? Vou ler exatamente a transcrição do livro. João não soube o que se passou na sua cabeça naquele instante. Não havia planejado coisa alguma. Foi recebido com sorrisos e se sentiu em casa. Quando deu por si, já havia dito que gostaria de entrar para o convento. Aquilo tudo estava acontecendo e João achava naturalíssimo, como se fosse muito comum um homem jovem, forte, rico, de repente optar pela vida monástica. E assim, João sairia de cena para dar lugar ao futuro Fabiano de Cristo, que é o nosso mentor espiritual, né? E foi ele, quando viveu a encarnação de José de Anchieta, que havia construído a Santa Casa de Misericórdia, porque Fabiano e José de Anchieta têm o mesmo espírito, né? Tudo isso aqui é uma síntese que está no livro Mergulhando no Mar de Amor, de autoria do César Soares dos Reis, que é a melhor referência para a vida de Fabiano. A vida de Fabiano é mais conhecida do que a vida de João, né? Mas é interessante a gente também conhecer a primeira etapa, né? A gente estuda Paulo, mas não estuda Saulo. É muito interessante estudar Saulo, né? Está no livro Paulo e Estevão. E quem quiser mais informações, tudo está no livro Mergulhando no Mar de Amor, né? E é essa alma que nos sustenta espiritualmente, né? Não apenas nós, né? Mas muitas outras casas, e a obra se expande no plano espiritual, e André Luiz é que trouxe a revelação da casa transitória de Fabiano no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, a obra de Fabiano é imensa. E Humberto de Campos trouxe a informação de que essa foi a última encarnação dele, né? Ele não tem necessidade de reencarnar, poderá reencarnar em missão. Mas a gente não tem notícia de que houve uma encarnação depois de Fabiano. E Fabiano é tão reservado, tão discreto, que muito pouco se sabe dele ainda hoje. A gente, como pesquisa, porque a gente é instituição, né, abrigada por Fabiano, a gente fez um apanhado, uma pesquisa das mensagens transmitidas por Fabiano. Apenas 4 médiuns receberam mensagem de Fabiano. Só existe 21 mensagens dele. E os médiuns são Chico Xavier, Divaldo Franco, Júlio César Grande Ribeiro, Julinho, todos desencarnados, e José Salomão Misrai, que foi nosso presidente aqui por muito tempo, né, todos desencarnados. Não se tem notícia mais de mensagens recentes. A primeira foi em 1951, parece que a última foi em 2008. Só temos 21 mensagens dele. A gente imprimiu, as mensagens estão no mural aqui no corredor. A gente queria trazer essas informações, né, do João, que é a parte da vida dele menos conhecida, dentro do pouco que se conhece da experiência reencarnatória de Fabiano de Cristo. Obrigado a todos. Que Jesus continue nos abençoando. Então, agora sabemos quem é o mercador João, nosso amado Fabiano. Era João Barbosa o nome dele.